Vamos tirar as dúvidas sobre jejum. Jejum, dons espirituais e batismo com o Espírito Santo. Vamos lá? Jejum, dons espirituais e batismo com o Espírito Santo. Quem tem dúvida aí? Nós vamos agora tirar as dúvidas. Pode perguntar aí sobre jejum, dons espirituais, como jejuar, a forma mais correta. Tá me ouvindo aí, gente? Olha a Sara, Campo Largo. Tá ouvindo aí, Sara? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, jejum. Vamos tirar a dúvida do pessoal aqui rapidinho, que andou perguntando muito sobre o jejum. Sara. E aí, gente, qual é a sua dúvida? Quais são as dúvidas de vocês sobre o jejum? Escreva aí, vamos falar um pouco sobre o jejum. Forma correta, existe forma errada, existe o jejum que é aceito, o jejum que não é aceito. Já lhe ensinaram errado sobre... Boa noite, Diego. Sobre o jejum. Deixa eu fixar aqui o tema. Dúvidas sobre o jejum. Dons. Também dons, né? Vamos falar rapidinho. Dons e batismo no Espírito. Coisa boa, viu? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. Tá me ouvindo bem aí? Diego está perguntando para quem nunca fez o jejum, como começar. Para quem nunca fez, Diego, eu recomendo o seguinte. Para quem nunca fez o jejum, não começar com um período muito extenso, porque você ainda não conhece como é que seu corpo vai reagir com a abstinência de alimento. Então, eu já vi gente passar mal, eu já vi gente se acidentar em casa porque se empolgou demais. Vou fazer um jejum longo, prolongado, e aí estava sozinho em casa, não é? Aconteceu um acidente, por pouco não aconteceu o pior. Não é? A pessoa ficou sã, ficou consciente, conseguiu ali se erguer, pedir um socorro, pedir uma assistência, enfim. Mas para quem é iniciante, nunca fez, vai fazer ainda um jejum. Como ele começar? Procure com pequenos períodos, para você ir conhecendo o seu corpo e conhecendo como é que seu corpo vai agir com esse jejum. Por exemplo, primeira vez que você vai fazer o jejum, você vai começar ali, no momento que você acordar, claro que não vai acordar 10 horas da manhã, não é? Para jejuar. Então, 7, 8 horas, você acordou, faz ali o seu propósito até meio-dia, tá? Até meio-dia. Se você viu que ficou legal, aí no próximo jejum você vai aumentando aos poucos. Faz até 14 horas, 13 horas. Você vai fazer agora até 18 horas, vai aumentando aos poucos. Porque se você vai fazer o primeiro jejum e já quer começar aí com 12 horas de jejum, pode passar mal. E o propósito do jejum não é você passar mal. O propósito do jejum não é você ficar tonto, ficar ali agonizando de fome, não é isso. É um momento tranquilo, de paz com Deus, de consagração. Não é? Houve uma pergunta aí mais cedo, que eu até respondi nos stories, que foi a pessoa vai dormir ali meia-noite e ficou sem se alimentar até 7 da manhã, se for um jejum. Um jejum foi, não foi uma consagração. Foi um jejum porque, evidentemente, logicamente, ela ficou sem se alimentar nesse período, então ela dormiu mais do que jejuou. Então foi um descanso, não foi um jejum, na verdade. Não é? Então, jejum é jejum. Você vai fazer um exame, você está em jejum, a depender do exame laboratorial, por exemplo, mas não é uma consagração. Qual é a diferença? Você faz o jejum entregando aquele tempo a Deus, dedicando aquele momento ao Senhor, dedicando aquela manhã, aquela tarde, aquele dia. Algumas pessoas conseguem fazer mais de 24 horas, não é? É interessante também para quem suporta, para quem tem condições de fazer isso. Então, comece o jejum dessa forma, avaliando primeiro qual é a sua condição física para o jejum. Qual é a sua condição ali emocional, psicológica, até onde você vai, até onde você suporta, para depois
você, para depois você aumentar esse tempo do jejum. Então não comece com um tempo muito prolongado. Comece com pouco tempo. Você vai praticando, praticando e vai aumentando aos poucos. Então, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui sobre o jejum. Vamos lá. Jejum. Minha dúvida é sobre os dons espirituais, como identificá-los? Júnior aqui perguntou como identificar os dons espirituais. Bem, Júnior, sobre os dons é o seguinte. Coríntios 12, 1 Coríntios 12 é o texto que melhor regulamenta e que doutrina sobre os dons espirituais. Lá ele vai dizer que é o Espírito que distribui para o corpo. O corpo é a igreja, não é? O corpo de Cristo. O Espírito distribui para o corpo conforme ele quer. Conforme ele quer. Então a uns ele quer dar dom de línguas, a outro ele quer dar variedade de línguas, a outro ele quer dar profecia, a outro ele quer dar a palavra do conhecimento, a outro ele quer dar a fé sobrenatural, né? Fé como um dom. Depois eu vou explicar sobre os 3 aspectos da fé. A fé para salvar, a fé para viver e a fé para operar. Fé para salvar, fé para viver e fé para operar. Depois eu explico esse detalhe. Então, como você identificar? Isso realmente é uma coisa que só você mesmo consegue identificar sobre os dons. Porque o Espírito ele vai distribuir como ele quer no corpo de Cristo. Então, você pode pedir um dom que Deus não quer aquele dom para a sua vida. Ou você pode nem pedir por aquele dom, por um outro dom, e Deus quer lhe dar aquele dom. Então é uma coisa que você vai sentir. É a sua experiência com Deus naquele momento. Você vai sentir, vai nascer essa vontade dentro de você, essa sede, o seu coração vai queimar, vai arder por aquilo. Por exemplo, você gosta muito da área do ensino, né? Porque existem os dons espirituais, que são habilidades sobrenaturais para a edificação do corpo, e os dons ministeriais, que diz respeito ao serviço na casa do Senhor. Então, digamos que o Espírito Santo quer lhe dar um dom específico, que seja o dom do ensino, essa área da educação bíblica. Seu coração já arde por isso, você gosta de ensinar, você quer ensinar. Então, possivelmente isso seja uma sinalização do que Deus quer lhe usar, do que Deus quer aperfeiçoar, aprimorar na sua vida. Então, perceba com Deus, isso você vai descobrir também em oração. Senhor, me mostra, Senhor, qual é o meu dom. Me mostra, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida. Me mostra, Senhor, de que forma o Senhor quer me usar, qual é o meu ministério. Então, você precisa acreditar que no momento da oração, Deus vai desenrolar isso. Deus vai lhe mostrar. Deus vai fazer você sentir. Deus vai fazer você perceber para que área Ele lhe chamou. Isso vai queimar no seu coração, isso vai arder no seu coração. Deus está me chamando para quê? Deus está me convocando para que área? Porque tem gente que quer usurpar. O que é usurpar? É tomar do outro o que não é dele. É usurpar. Né? Outros querem entrar numa área que Deus não chamou. Então, nem todo pregador será um bom professor de escola bíblica ou professor de teologia. Nem todo professor de teologia será um bom pregador. Isso não é uma regra. Não é? Às vezes Deus chamou aquela pessoa para do ensino. Você coloca para pregar, não sai nada. Ele prega parecendo que está dando uma aula na escola bíblica. Não é? Então não flui, não tem não é aquela ministração de uma pregação, de uma aplicação. Não é? De uma aplicação. É mais um ensinamento bem superficial, bem teórico, não é? Bem calmo. A pregação ela tem mais ímpeto, ela tem mais fervor. A pregação ela conclama mais o povo à presença de Deus, ao arrependimento, à busca maior pelo Espírito Santo, a intimidade com Deus. Então, temos que ter muito cuidado para não ir para uma área que Deus não nos chamou. É igual tem gente que Deus chamou para pregar, mas a pessoa insiste que quer cantar, e você percebe que não sai nada. Não é a área dela. E vice-versa. É para pregar e a pessoa quer cantar. Eu, por exemplo, gosto muito de música, mas não consigo cantar. Se eu cantar aqui, meu Deus, é um horror. Todo mundo desliga o celular aí. Porque não é a minha área cantar. Então, Deus me chamou para a área da pregação, a área do ensino e alguns dons espirituais que Deus conferiu a mim pela sua misericórdia. Mas tem pessoas que é somente a área da pregação. Outras, somente o ensino. Outras pregam, ensinam e pregam. Isso é a operação do Espírito na vida da pessoa. Então, é o Espírito quem determina isso. É a soberania do próprio Espírito de Deus de conferir, de dar. Por isso, Júnior, perceba isso em oração. Busque essa resposta do Senhor
Peça para que Deus venha queimar no seu coração e lhe mostrar. Na medida que você for orando, as oportunidades vão fluir para aquilo que Deus quer lhe usar. Para aquilo que Deus quer lhe usar. A pessoa que tem um dom de profecia é algo muito sobrenatural, porque quando ela se dá conta, de forma inesperada, Deus já está ali usando ela, de modo que parece que ela não consegue se controlar a primeira vez, não é? A primeira experiência. É algo muito sobrenatural quando Deus vai usar alguém em profecia. Então é uma coisa que vem pelo Espírito. Nasce do Espírito no nosso coração, porque é o Espírito que distribui no corpo os dons espirituais conforme Ele quer. Então, dons, jejum, deixa eu ver se tem aqui outra pergunta, vamos lá. Sobre dons, batismo com o Espírito Santo. Tatiane Fernandes, estou te vendo aqui, viu? Estou vendo aqui Ovelhas da Belém, Arthur, muito bem. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Pode fazer a pergunta aqui, gente, se você quiser. Tem uma interrogação, eu acho que tem ainda no Instagram um sinal de interrogação ao lado, se tiver, você faz, pode fazer a pergunta lá. O que fazer durante o jejum? E é bíblico? Theo está perguntando. Theo de Santo Antônio de Jesus, a cidade. O que fazer durante o jejum? E é bíblico jejuar para alcançar bênçãos? Tenho minhas dúvidas. O que fazer durante o jejum? Bem, eu sempre digo isso. Não existe um texto bíblico, Theo, que regulamenta o jejum. O que é isso, regulamentar? Por exemplo, nós temos um texto bíblico que vai regulamentar a ceia. Então, a Bíblia diz em Coríntios que a ceia é composta por 2 elementos simbólicos. Não é? O pão, que simboliza o corpo, e o cálice, o suco de uva, que simboliza o sangue. A Bíblia está regulamentando, está dizendo como tem que ser a ceia. Está dizendo quais são os elementos. Está dizendo qual a finalidade da ceia. Lembrarmos da morte do Senhor até que Ele venha. Então o texto está ensinando sobre a ceia. Falando da ceia. Finalidade da ceia. A importância da ceia. Não tomar indignamente. Não ser réu do corpo do Senhor. Isso que é um texto normativo. Está regulamentando. Está trazendo normas de como fazer. Então, quando eu falo que a Bíblia não traz um texto normativo que regulamente o jejum, eu estou querendo dizer que a Bíblia não está dizendo, a Bíblia não diz a hora certa do jejum, o momento certo, a forma legítima ou ilegítima, ou o que eu devo fazer durante o jejum. Porque se você for ler o jejum de Daniel, foi de um jeito. O de Esté foi de outro. O de Moisés foi de outro modo. O de Jesus, semelhantemente, de outra forma também. Então, como nós devemos entender? O jejum, ele é um ato voluntário. O jejum, ele é um ato voluntário de abstinência de alimentos. Então, eu vou me voluntariar diante de Deus, que naquele período, seja manhã, seja tarde, seja 6 horas, 12 horas, 24 horas ou mais, eu vou consagrar aquele momento ao Senhor. Mas eu estou no trabalho. Eu não recomendo que ninguém que tenha trabalho braçal, de grande esforço físico, eu não recomendo que faça um jejum, porque você pode passar mal e acontecer um acidente. Tá? Então, se planeje para o jejum. Por exemplo, se meu trabalho é puxado, é atribulado, o clima é ruim. Imagine, gente, eu sou policial militar, eu vou escolher jejuar durante minha atividade de policial militar. Então é uma coisa meio estranha, né? Então, às vezes você vai se irritar com algumas coisas e com algumas pessoas e que aquilo pode tirar a nossa concentração. Não é o momento para o jejum. Ora, por que eu vou escolher o dia do meu trabalho para jejuar, sendo que eu tenho meu dia de folga? Eu posso ter o sábado, eu posso ter o domingo, eu posso ter um feriado. Então, se você tem, que todo mundo tem, ninguém trabalha de domingo a domingo durante 24 horas. Eu trabalho de domingo a domingo, mas tem escala, vai ter uma folga, vai ter alguma coisa. Vai ter uma folga. Quem trabalha domingo a domingo tem uma folga, a gente sabe que tem. Então, se planeje, tenha disciplina com seu tempo. Espere aquele dia de folga, aquele dia mais tranquilo, o lugar, o ambiente, o momento mais tranquilo para você fazer o seu jejum diante de Deus. Por que escolher logo o dia atribulado? Por que escolher logo o momento atribulado? Não é? Por que escolher logo uma hora inapropriada? Então escolha o melhor momento, o melhor lugar, para que você se concentre no Senhor. Para que você se concentre no propósito. Então, o que você vai fazer durante o jejum, se você estiver em casa, Theo, se você estiver num momento tranquilo, é o momento de você ler mais a palavra, orar, adorar o Senhor. Não é?
é um momento dedicado ao Senhor. Então, o jejum, ele deve ser uma consagração. Não somente uma abstinência. Hoje eu não vou comer, estou jejuando. Não é assim. O jejum tem de ser uma consagração, não somente uma abstinência. Gravou essa frase? O jejum tem de ser uma consagração a Deus e não somente uma abstinência. Então, o que você faz durante o jejum é muito importante, porque você está mostrando para Deus que está dedicando o seu corpo naquele momento, seu espírito, sua alma, seus pensamentos, suas emoções, todo o seu ser totalmente ao Senhor, que você depende do Senhor para viver e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, basicamente é isso aí. Outra coisa importante sobre o jejum, isso aqui é um alerta que eu vou fazer. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta sobre o jejum. Meu amigo, meu chefe Attila Moy está aí, muito bom, viu? Vamos lá, não tem. Mas vou falar algo muito importante. Gente, absolutamente ninguém tem o poder, ninguém tem o poder de dizer que seu jejum foi ilegítimo, que ele não teve valor. Somente Deus, porque seu jejum é para Deus. Seu jejum é para o Senhor. Você está apresentando um propósito a Deus e dedicando aquele tempo sem alimento para consagrar ao Senhor. Gente, Antigo Testamento, Novo Testamento, ambos relacionam o jejum. Até Jesus jejuou. Paulo jejuou. A igreja, no livro de Atos, mesmo após a crucificação, jejuou. Então esse negócio de jejum só era naquela época, depois Jesus morreu na cruz, não precisa. Isso não é verdade, tá? Porque nós estamos no livro de Atos e nós vemos a igreja jejuando. Atos 13, 2 e 3. Diz que enquanto eles adoraram ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Atos 14, 23 também. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então a igreja, após a cruz, após a crucificação, após a ressurreição de Cristo, a igreja jejuava. Então a Bíblia mostra a importância do jejum. A Bíblia mostra que devemos jejuar, sim, é claro, cada um dentro da sua condição. Alguns lugares, algumas igrejas fazem jejuns coletivos e querem obrigar os obreiros a fazer aquele mesmo jejum que o outro irmão fez. Isso não é legal. Por exemplo, digamos que eu chego na minha igreja, né, onde eu sou pastor auxiliar lá do pastor presidente, Edivaldo Nascimento, e eu faço um propósito, vamos fazer um jejum coletivo, como a Rainha fez, um jejum coletivo. Todo mundo tem ciência desse propósito porque é um jejum coletivo. O jejum aqui, gente, é de 24 horas, e o obreiro que não fizer está fora da escala, não vai ser obreiro, não é digno. Isso não existe. Eu não posso obrigar ninguém a fazer o jejum que eu consigo fazer. Não posso. Não posso, de forma nenhuma. Isso é opressão, isso é ditadura religiosa. Ditadura religiosa. O que é que eu devo fazer? Use a sabedoria. Gente, Deus deu inteligência a todo mundo. Use a inteligência, o discernimento, a sabedoria, a humildade. Digamos que eu quero, não é, hipoteticamente, fazer um jejum de 24 horas e ter uma equipe de 20 obreiros. Eu vou chamar esta equipe e dizer, gente, e vou falar assim, gente, nós temos um propósito aqui muito importante e vamos jejuar por uma causa. Vai ser um jejum de 24 horas, tá? Cada um em suas casas, tranquilamente, reservado 24 horas no jejum. Eu tenho uma equipe de 20 obreiros. Quem dentre os 20 obreiros tem condições em sua rotina, tem condições físicas, emocionais de fazer esse jejum de 24 horas, venham e façam comigo. Aqueles que não têm, pode fazer de 12 horas. Pronto, gente. Deus vai aceitar do mesmo modo. Devemos parar de formatar um Deus, né? Formatar um Deus, criar um Deus que nem a Bíblia mesmo apresentou para o homem. Então as pessoas querem criar esse Deus e colocar na mente das pessoas. Deus não vai aceitar esse jejum, Deus só vai aceitar se for 24 horas. Se você não conseguir fazer de 24 horas, você é indigno. Isso não existe. Isso é ditadura religiosa. Ditadura religiosa. Tá? Então tem gente que infelizmente não ajunta, então espalha. Tem gente que tem o dom de espalhar.
por causa da sua falta de sabedoria, falta de entendimento e de discernimento. Então, hipoteticamente, como eu disse, tem uma equipe de 20 obreiros, 20 auxiliares. Eu vou convocá-los a um propósito de jejum de 24 horas. Eu vou perguntar quem desses 20 tem condição de fazer comigo 24 horas. Então, certamente, virão pessoas que já são experientes no jejum, já têm essa intimidade, já têm essa prática. Outros podem não ter condição de fazer por motivo de saúde, a gente tem que respeitar isso. Temos que respeitar isso. O importante é o jejum ser feito, ser executado, tá? Sem oprimir as pessoas, sem oprimir a mente das pessoas, tá bom? Então, isso é um detalhe muito importante. Não se permita ser oprimido por uma ditadura religiosa. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Muitas perguntas aqui. Deixa eu filtrar aqui, gente. Espera aí, que tem muitas aqui na caixinha. Se eu apresento o meu propósito de jejum e vou trabalhar, é válido o meu jejum? Olha isso. É válido o meu jejum? Eu vou repetir. Olha a pergunta. Se eu apresento o meu propósito de jejum e vou trabalhar, é válido o meu jejum? Eu vou utilizar aqui o método da maiêutica socrática. Vou devolver a pergunta. Se você apresentar o seu jejum no dia que você não for trabalhar, é válido o seu jejum? Você pode fazer isso? Por que não fazer? Então, se você pode jejuar no dia que você não for trabalhar, você não sabe o que vai acontecer no trabalho. Se for um dia atribulado, não é? Que vai lhe irritar, você vai ficar irado, e a Bíblia diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Claro que isso é uma linguagem metafórica, né? Significa não explodir, não alimentar com ódio, não dar lugar à raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Você não sabe o que vai acontecer no trabalho. Então, ao invés de jejuar no trabalho, deixe para jejuar. Eu não estou dizendo que Deus não vai aceitar, viu, gente? Se eu jejuar no trabalho. Cada um tem suas causas, seus motivos, suas razões. Mas se você puder fazer o jejum no dia que você não for trabalhar, vai ser melhor para você. Vai ser mais tranquilo, vai ser mais saudável. Você vai ter tempo para orar mais, para se concentrar mais em Deus. Diego está perguntando, podemos desenvolver o dom que Deus já nos deu? O dom deve ser praticado. Então, se o Espírito lhe deu um dom, certamente Ele vai querer lhe usar na prática desse dom. É como uma pessoa, por exemplo, já ouvi dizer muita gente que aprendeu inglês, mas deixou de falar, deixou de ver artigos em inglês, de ler conteúdos em inglês e perdeu a prática, porque não praticou. Gente que tirou a habilitação há 15 anos atrás, dirigiu uma vez na vida, desaprendeu, porque não praticou. Então, dom tem de ser praticado. Se o Espírito Santo lhe deu um dom e quer lhe usar, dê lugar para o Espírito Santo lhe usar. Porque dom e ministério também são serviços. E Deus quer que esse serviço alcance outras pessoas, ajude outras pessoas. Então, pessoas precisam ser ajudadas e ministradas através dos dons que Deus lhe deu. Tá bom? Então, essa é a importância dos dons. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Vamos lá. Pergunta sobre jejum, sobre dons. Gente, batismo no Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Muitas pessoas confundem, não é? A questão do batismo com o Espírito Santo. Confundem com o processo do novo nascimento. Confundem com o processo da regeneração. Confundem com o processo da santificação. Então, respondo já essa pergunta aí, viu? Que está na tela. Então, muita gente confunde isso. Veja bem, o fruto do Espírito, não é? Bondade, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, que é composto por um conjunto de qualidades que moldam o nosso caráter. Isso é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é uma obra do Espírito. O novo nascimento
que é assumir a nova natureza cristã. É uma obra do Espírito. A regeneração, esse processo transformativo e a santificação também são obras do Espírito. Regeneração, santificação. Tudo isso é obra do Espírito. A conversão, você se converteu, é obra do Espírito, porque Jesus disse que o Espírito convence o homem do pecado. Convence. Só que ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Todas essas coisas que eu falei, que eu mencionei, são obras do Espírito Santo, provocadas, geradas, realizadas na nossa vida pelo Espírito Santo, mas ainda assim não é o batismo com o Espírito. E são obras importantes, tá? São processos importantes que devem estar presentes em nossa vida. Só que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa totalmente diferente disso. Isso que eu falei são qualidades da vida cristã e não adianta buscarmos somente o batismo com o Espírito sem essas qualidades. Devemos ter o fruto do Espírito, ter o novo nascimento, ter uma boa qualidade de vida cristã, tá? Porque tem muita gente que é muito religioso, mas não é cristão. Ele aprendeu a ser religioso, a ser frequentador de igreja, frequentador de culto, mas não aprendeu a ser cristão. Então sejamos mais cristãos e menos religiosos, né? Há uma diferença muito grande. Mas o batismo com o Espírito, ele é uma virtude do alto que vem independente da conversão. Independente do novo nascimento. É Deus revestindo nossa vida do poder do alto, empoderando a vida cristã, com a finalidade, sobretudo, de ser testemunha de Cristo na terra, para pregar, para a obra missionária, para testemunhar de quem Cristo é, das obras de Cristo, operar sinais miraculosos. Tudo isso o indivíduo precisa do poder do Espírito. Então é uma nova roupagem que vem sobre a nossa vida. É um derramamento de poder, é uma experiência diferente que houve na conversão, no novo nascimento, do fruto do Espírito. Repito, é indispensável que tenhamos todas essas virtudes. O novo nascimento, a regeneração, a santificação, o fruto do Espírito. Se a gente tiver tudo isso, junto com o revestimento do poder, que é o batismo com o Espírito Santo, nossa vida será muito melhor. E se você ainda não tem o batismo com o Espírito, se você ainda não provou isso, essa experiência, busque do Senhor. Busque. Não busque para receber, busque até você receber. No dia que você tiver essa experiência com o Espírito Santo, você vai ver que a sua vida é outra. Você vai ver que sua vida vai tomar um outro norte. É uma experiência muito profunda, é uma coisa inexplicável, né? É uma coisa inimaginável. A gente começa assim, tentar imaginar como é, mas é inimaginável. Foge da compreensão humana. Esse derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida é algo muito tremendo. Mais uma pergunta sobre o jejum. O jejum é só de alimentos ou pode ser de outras coisas? Exemplo, celular, Instagram. Gente, essa pergunta aqui, quem perguntou? Acho que é Sodré, acho que é Sodré, acho que é isso. Ou André. Veja bem, há uma diferença entre propósito, renúncia e jejum. Gente, jejum é de alimento, tá? Não estou aqui desprezando, nem criticando sua pergunta não, viu, André? Estou só realmente explicando, porque muita gente realmente pergunta isso. Mas eu posso fazer um propósito, uma renúncia. Vou ficar uma semana sem acessar redes sociais, porque eu quero me dedicar mais ao Senhor. Não foi um jejum, foi um propósito. É válido? É. Ninguém pode julgar suas intenções com o Senhor. Se a sua intenção for boa, né? Se descontaminar um pouco, se reservar mais para o Senhor, dar mais atenção à sua família, aos filhos, à esposa, né? Porque tem gente que perde o controle aí nas redes sociais e perde a atenção de tudo. Né? Então você fez um propósito de renúncia de Instagram, de redes sociais, de celular e por aí vai. Jejum é de alimento. Tá? Então se você resolveu se afastar um pouco de redes sociais, não foi um jejum de rede social. As pessoas podem até falar assim por uma forma, digamos, técnica, né? Ou por aquilo que elas pretendem dizer, um jejum, ou seja, uma abstinência. Mas jejum mesmo legítimo, consagratório a Deus, é abstinência de alimentos, por um tempo determinado. Tá? Um tempo que você determina, ou quando é um jejum coletivo, há um propósito só, já pré-determinado para aquele grupo. Todos devem seguir aquele propósito. Mas no jejum individual, você determina esse tempo com o Senhor. Se você resolver se afastar de alguma coisa, rede social, enfim, como eu falei,
É um propósito. Você fez um propósito, tá? De renúncia. É válido diante de Deus? Sim, é válido. Deus vai sondar a intenção do seu coração. Sua intenção é boa, de purificação, santificação, dedicação maior ao Senhor, mas não é um jejum, tá? É um propósito. Também válido. Entenderam aí? Então, beleza. Vamos seguir aqui com batismo com o Espírito Santo e jejum. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Jejum. Calma aí, gente, que tem muita pergunta. Eu tô vendo aqui ainda a pergunta, né, que fizeram de começar meia-noite e até 7 da manhã dormindo. Ô, gente. Sobre o jejum de 21 dias, tirar algum alimento que mais gosta. Sim, é um jejum seletivo. É um jejum parcial. Quero fazer 21 dias, quero fazer 3 semanas somente comendo legumes. Vou tirar a carne, se é uma coisa que você gosta muito, né? Carne ou outros alimentos que você gosta mais, deixar ali só legumes ou somente verduras com água, evidentemente é válido. Houve uma abstinência de alimentos, ainda que parcial. Deus vai responder? Quem sou eu para dizer que Deus não vai responder seu jejum? Quem é este homem tão humilde para dizer que Deus não vai atender o seu jejum parcial? Não é? Nós não temos esse poder. Então, se você resolveu por 21 dias, que não é fácil, você ficar 21 dias sem comer carne, né? Para quem não é vegetariano, para quem não é vegano, você ficar 21 dias aí só comendo vegetais e legumes, não é nada fácil. Deus vai aceitar? Deus vai aceitar. É um propósito que você fez com o Senhor. Pronto. Que você fez com o Senhor. E todo mundo deve respeitar isso. Tem gente que critica demais, mas também não faz nada. Critica o jejum dos outros, mas ele mesmo não jejuma, ele mesmo não faz nenhum tipo de propósito. Gente, vou dar uma dica aqui de jejum. Digamos que você quer fazer um jejum de 24 horas, mas não consegue. Não é? O Patrício está dizendo ali, é muito difícil, realmente, né? Muito difícil mesmo. Deixar de comer aquela picanha, aquele bife, aquele fígado acebolado. É difícil. Aquela lasanha com carne moída. Ei, meu Deus. Mas vale a pena. A resposta de Deus vem. Então, o que acontece? Uma dica importante. Quero fazer um jejum de 24 horas, por exemplo. Mas eu não consigo fazer um jejum de 24 horas. Mas consigo um jejum de 12 horas. Pronto. Você faz 2 dias consecutivos. Um dia você faz 12 horas. 6 da manhã às 18 horas. Fez de 12 horas. Se alimentou à noite, normalmente. No outro dia, 6 da manhã, você repete. 6 da manhã às 18 horas. Você fez um jejum de 24 horas, porém com um intervalo. 12, 12. Tá? Ou você não consegue fazer 12, mas quer ainda fazer o de 24 horas. Você pode fazer 3 dias de jejum de 8 horas. Segunda-feira, por exemplo, você faz 8 horas, encerrou, se alimenta. No outro dia, faz mais 8 horas, encerrou, se alimenta. No terceiro dia, você faz mais 8 horas. 8, 8, 16 com 8, 24. Então você fez 3 dias de 8 horas, totalizando um jejum de 24 horas. São dicas importantes que valem a pena para a nossa vida, não é? Então, é muito bom essa estratégia para quem não tem essa condição de fazer esse jejum muito prolongado. Fazer assim por parte até dar aquele tempo específico. Gente, as maiores dúvidas dos irmãos diz respeito a dons espirituais, batismo com Espírito Santo, não é? Vamos aqui falar mais um pouco sobre isso. Essa questão dos dons, nós precisamos ter muito cuidado, porque há um uso desordenado, exagerado e com falta de sabedoria dos dons espirituais. Né? Falta de sabedoria dos dons. Quando Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ele não está proibindo os dons espirituais, ele está regulamentando, ele está organizando o culto. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, as pessoas profetizavam, falavam em línguas. O que ele está falando é, vocês estão usando os dons sem sabedoria, sem discernimento, usando os dons, desculpe, de forma exagerada. Busque com entendimento, busque com zelo
Quanta banalização hoje em rede social, com dons espirituais. As pessoas fazem comédia, as pessoas fazem paródias, comédias, vídeos super engraçados, não é? Com os dons espirituais. Alguns são engraçados? São, mas não acho legal isso não. Você pode fazer humor aí com outras coisas, mas ficar brincando com essas coisas de Deus eu não acho que seja um caminho saudável. Não acho que seja um caminho muito legal não. Tá? Então hoje você vê as pessoas pegando o celular, fazendo live e dizendo que Deus está me falando, Deus está me mostrando, e fala línguas fora de hora, desordenadamente, porque querem trazer uma impressão de poder, de autoridade. Não me impressiona. Se impressiona você, eu não sei. Dom de línguas é uma coisa muito séria. Dons espirituais são coisas sérias e devem ser executados, praticados com responsabilidade, com maturidade. Paulo diz em Coríntios 14 que quem fala em línguas fala e conversa em mistérios com Deus, conversa em espírito com Deus. Hoje as pessoas querem usar os dons para banalizar ou para demonstrar algum tipo de poder, de autenticidade, da sua vida, do seu ministério. Não é um caminho saudável. Dons espirituais não servem para esse tipo de coisa. Dons espirituais servem para edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja do Senhor. Então, há tanta brincadeira, tanta banalização. Estão futilizando os dons de Deus, as coisas sagradas. Estão fazendo de qualquer forma, estão brincando. Hoje é tudo bonito, postar as coisas na internet, o que está acontecendo ali, naquele movimento, e que às vezes nem é um movimento legítimo, às vezes nem é um movimento do Espírito Santo. É um verdadeiro fogo estranho. Você sabe o que era o fogo estranho no Antigo Testamento? As pessoas usam essa expressão, fogo estranho, mas você sabe o que é o fogo estranho? Quando o sacerdote ia queimar incenso lá no Antigo Testamento, ele deveria pegar o fogo do altar, colocar no incensário, com as ervas do incenso, e ali queimar incenso. Era o fogo legítimo. Quando o sacerdote fazia o seu próprio fogo e não pegava o fogo do altar para o incensário, era considerado fogo estranho, porque não foi tirado do altar. Isso era o fogo estranho. Então, tem muito fogo por aí que faz barulho, que faz fumaça, mas que não é tirado do altar. Não vem do altar de Deus. Por isso, fogo estranho, enganando, ludibriando muita gente, achando que aquilo é fogo do Espírito. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado e busque discernimento do Senhor. Discernimento do Senhor. Outra pergunta aqui na tela, deixa eu ver qual é. Vamos lá. Pergunta. Como fazer para ser batizado no Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é para todos. O batismo com o Espírito Santo foi uma promessa de Deus para todos. Vou provar para vocês, biblicamente. Batismo no Espírito. Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Capítulo 2, versículo 39. Pedro disse: essa promessa pertence a vós, a vossos filhos, a todos os que estão distantes, todos aqueles quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que promessa? Do derramamento do Espírito Santo. Joel profetizou o Espírito Santo. Joel 2, ele profetizou, a partir do versículo 28, que derramaria do Espírito sobre toda a carne, isso é, sobre todas as pessoas, homens, mulheres, negros, brancos, independentemente de classe social. Deus não se importa com isso. Deus olha o indivíduo como ser humano. Derrama o Espírito sobre todos. E aí em Atos 2 todo mundo perguntou: o que é isso que está acontecendo aqui? Algo estranho, todo mundo recebeu um tipo de poder, todo mundo falando em línguas, falando em idiomas que nós estamos entendendo em nossa própria língua, eles estão alegres, felizes, glorificando a Deus. Aí Pedro se levantou e disse: isso que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa de Joel de que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Depois disso Pedro disse: esta promessa, que promessa? Do derramamento do Espírito Santo.
Esta promessa é para vocês, é para vossos filhos, ou seja, para as suas gerações. Para todos aqueles que estão longe, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Por isso, Alice, como fazer para ser batizada com o Espírito Santo? Busque incansavelmente. Porque quando o Espírito veio sobre a igreja em Atos, a igreja estava em oração, esperando essa promessa. Por isso, ore até você receber. Ore até o Espírito Santo lhe contemplar. É claro que devemos perceber também como é que anda a nossa vida. Será que o nosso coração está preparado para receber o batismo com o Espírito Santo? Não estou dizendo que esse é o caso, Alice. Estou falando de uma forma geral. Será que o nosso coração, nossa vida está preparado para você que não teve ainda? Para receber o batismo com o Espírito Santo? Receber essa nova experiência do Espírito na sua vida? Então prepare sua vida e prepare o seu coração e ore incansavelmente. Você pode ser batizado com o Espírito Santo no culto, na igreja, na ceia, até mesmo em sua casa orando. O Espírito Santo pode vir sobre a sua vida. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Vou ver, vamos lá. Pergunta sobre jejum. Alguma dúvida ainda, gente, sobre o jejum? Pode perguntar. Sobre dons, sobre batismo com o Espírito Santo. Deixa eu ver, vamos lá. São como latas vazias, só faz barulho. Isso mesmo, Cíntia. Muita gente aí como lata vazia, somente fazendo barulho, mas não procede do Espírito Santo. Se tem outra pergunta sobre o jejum. Por que jejuar? Desculpe, gente. Renata está perguntando aqui. Crianças fazem jejum? Gente, eu não vejo necessidade de uma criança fazer jejum. Não é? Não vejo necessidade. Criança tem que ser discipulada. Criança precisa receber a pedagogia da vida cristã, a educação bíblica. Não é? Existem outras coisas que são prioridades para a vida de uma criança cristã ou qualquer outro tipo de criança, sendo cristã ou não. Então, na minha opinião, eu acho desnecessário. Luiz, estou te vendo, viu? Pastor Luiz Carlos Bispo, meu amigo. Tivemos muitas experiências juntos, muitas experiências. Sobre monte, gente, quero perguntar sobre monte. Eu falei de monte por causa de Luiz. Oramos muito no monte durante muitos anos, muitas experiências. Vamos falar sobre monte um pouquinho? Oração no monte? Vamos lá, vamos falar. Sebo Teologia, gente. Instagram muito bom de Sebo Teologia, viu? Livros, ó, top, coisa fina, coisa luxo. Gente, sobre monte, vamos falar um pouco sobre monte também? Concluindo aí a pergunta sobre criança, né? Então, não acho interessante expor a criança ao jejum, não. Né? Acho que não. Acho que já tem adulto suficiente que pode jejuar, inclusive jejuar pela vida da criança. Né? Cobrir a criança de oração. Tá bom, Ilma? Tá respondido aí. Monte. E aí? Quem aqui já orou no monte? Alguém já orou no monte aqui? Escreva aí nos comentários aí. Quem já orou no monte e teve experiências no monte? E quem nunca orou no monte? Eu sei que tem muitas críticas. Gente, tem igreja que proíbe o cristão de orar no monte. Proíbe. Eu sei que muita gente vai para o monte por religiosidade para mostrar para os outros. Se for por isso, não vá. Por religiosidade para mostrar para as pessoas. Se for por isso, não vá. Tem gente que vai para monte para ficar batendo papo. Aqui em Jiqué mesmo tem um monte. Viu? Os amigos aqui de Jiqué sabem que eu estou falando é verdade. Tem gente que vai para orar? Vai. Tem gente que vai para ficar como entretenimento, como ponto de encontro. Não vá. É inválido. Marque um ponto de encontro na lanchonete na rua. Vá lá pro Rei do Mate tomar um cafezinho, coisa boa lá. Ó, um cafezinho, coisa boa. Um cappuccino no Rei do Mate. Já estou fazendo propaganda até de graça aqui pro Rei do Mate. Tá? Então, vá pro monte para bater papo. Vá pro monte como entretenimento, como ponto de encontro. Vá pro monte por pura religiosidade. Não vá, não. Quer fazer ponto de encontro, quer se divertir, bater papo, vá para outro lugar, vá para a praça, comer pastel, comer pizza, comer hambúrguer, tá? Então, a gente tem que ter essa noção. Monte é lugar de orar, de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Você está escolhendo um lugar mais reservado, né? Mais reservado ali para buscar o Senhor, para se dedicar mais ao Senhor. Então, é importante a oração do monte. É obrigatório? Não.
Deus vai lhe ouvir no seu quarto. Se você orar deitado, Deus ouve. Se você orar sentado, Deus ouve. Se você orar no banheiro, Deus ouve. Se você orar em qualquer lugar, Deus ouve. Tá? Você não vai ser nem mais crente porque está indo para o monte e nem vai ser menos crente porque não está indo. A gente deve ter essa sabedoria. Separar isso. Né? Deve ter essa sabedoria. Mas para quem deseja, para quem quer, vá somente para orar. O monte é um lugar reservado. Pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, oraram no monte, em lugares desertos. E Jesus fez isso. Jesus fez isso. Né? Pastor Adriele, um abraço, viu? Manda um abraço aí para Pastor Wilson, tudo de bom. Então Jesus fez isso, orou no monte, orou nos lugares desertos. Qual é o objetivo? Se reservar. Um particular com Deus. Mas o povo que para monte, ó, fazer batuco. Fazer batuque, tocar pandeiro, somente isso. Mande ficar 30 minutos de joelho para você ver. Fica 1 hora batendo um tambor, pandeiro, cantando corinho de fogo. Fica 1 hora e meia, mas 30 minutos de joelho orando, não fica. Você está entendendo? Por quê? Porque para se mostrar, para se exibir. Não é? Então o monte é bíblico? É. Quem dizer que não é, está mentindo, não sabe o que está falando. E ninguém pode proibir ninguém de ir para monte, não. Se o irmão quer ir, deixa o irmão ir. E se o irmão não gosta de ir para monte, a gente não deve julgar o irmão que não gosta de ir, não. Você não é mais crente do que o irmão só porque você ora no monte, não. Tá? Às vezes o irmão nunca foi no monte e é mais crente do que aquele que está indo para o monte. Então a gente deve ter... Gente, sabedoria é tudo. Tiago 1,5. Que versículo lindo. Tiago 1,5. Quem dentre vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos ele dá livremente e a ninguém nega. Então a gente deve ter sabedoria. Já vi gente manifestar demônio em monte, a gente orar a pessoa ser liberta, ser curada. Então, grandes experiências, grandes experiências. Pastor Luiz, verdade, abre a boca e fala tudo. Vamos ver aqui. Outra pergunta, pastor Jocélio. Estou te vendo, viu? E lendo aqui suas mensagens também. Sara respondeu assim: hoje em dia, monte está muito complicado. As pessoas vão para lá para ouvir a oração dos irmãos e depois sair falando. Já ouvi vários casos. Tem gente que vai para monte só atrás de profecia. Não vá não, meu irmão. Que você pode ouvir algo errado lá que não vem de Deus. Essa ansiedade por ouvir profecia deixa muita gente maluca. Quer ouvir Deus falar? Dobre seus joelhos. Pegue a palavra, a Bíblia. Leia a palavra. Leia a Bíblia. E sinta Deus falando com você através da palavra revelada nas Escrituras. Se Deus quiser usar um profeta, se Deus quiser usar alguém para transmitir uma mensagem a você, Deus vai fazer isso. O profeta bate na sua cara se nem você esperar. Ele encontra no meio do caminho. Não encontra. Estava trabalhando com um colega. Nessas festas de São João aí. Né? Para quem não sabe, gente, eu sou policial militar. Viu? Por isso que eu estava trabalhando nas festas de São João. Tá? Com outro colega que também era pastor. Tá? E policial militar também. O Espírito Santo tomou ele na hora que ele estava passando na patrulha para uma pessoa que estava afastada do Evangelho e estava lá no São João. Em alguns segundos Deus tomou ele e lançou uma palavra, uma chamada de arrependimento para aquela pessoa. Ele falou e virou as costas e ele saiu. E ele me disse: foi o Espírito Santo que me tomou na hora para entregar aquela mensagem a ele. Ele continuou o seu trabalho normal. Então, se Deus quiser falar, Deus vai ao seu encontro onde você estiver. Não precisa ficar correndo atrás de profeta, não. Deus vai em busca e Deus fala. Gabriel, ovelha da nossa 6ª Igreja Batista Belém, jovem dedicado. Ele estava perguntando: o que o Senhor acha sobre uma notícia recente de que uma igreja celebrou um batismo comunitário em que qualquer um poderia batizar outro? Existe uma autoridade específica dada a alguém para batizar? Veja bem, pela Bíblia, nós vemos que quem batizava geralmente eram os líderes, né? Pessoas que já eram evangelistas. Né? João Batista era um sacerdote e um profeta. João Batista tinha sangue de sacerdote, porque era filho do sacerdote Zacarias,
mas exerceu o ministério profético, né? Temos Filipe, evangelista. Então, nós podemos ver líderes exercendo, até porque tem a parte também do ensino, né? De mostrar o significado do batismo, para que a pessoa está sendo batizada, porque batismo, gente, nas águas não é assim, vou batizar porque eu acho bonito, porque é um ritual bonito, porque eu tenho que fazer, senão eu vou morrer, vou para o inferno. Desculpe, o batismo por si só não salva. O que significa? Não adianta se batizar e viver relaxadamente, porque o batismo por si só não salva. O batismo faz parte do processo salvífico, ou seja, o batismo faz parte do processo da salvação. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Buscar a paz da santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação, batismo, crer em Jesus, arrependimento, tudo faz parte do processo da salvação. É salvo pela graça mediante a fé. É um processo, é um conjunto de elementos importantes. E o batismo nas águas faz parte desse elemento que está dentro do processo que envolve a salvação. Então, o batismo por si só, isoladamente, ele não salva. A pessoa tem que viver nos caminhos retos do Senhor. Então, o batismo comunitário, por quê? Não tinha nenhum líder ali para batizar? Em casos excepcionais, a pessoa está num lugar erro, numa região, né, que não tem um pastor, não tem um presbítero, não tem um evangelista, tem um irmão ali, alguém se converteu, não tem ninguém para instruir, para batizar, o irmão mesmo, nesta situação, vai batizar. Né? Vai dar ali a orientação à luz da Bíblia, de forma básica, o que é o batismo, a importância, o porquê se batizar, e, nesse caso, pode sim batizar, sem problema nenhum. Agora, se é uma situação que tem um líder, tem um pastor, tem um evangelista, tem alguém para ensinar, é bom transmitir o ensinamento e esse líder executar esse batismo. Eu estou rindo aqui de um comentário que eu li, gente. Vamos ver aqui se tem outra pergunta. Tem umas perguntas aqui que é treta pura, viu? Aí eu vou pulando. Renata disse, não gosto de profecia, é errado? Não é que é errado, Renata. Talvez esse seu não gostar de profecia pode ser fruto de alguma experiência ruim que você teve, uma experiência desagradável, ou experiências ruins, alguma experiência ruim que você ouviu de uma pessoa, um amigo passou, ou de um contexto que você vai acompanhando isso, né? Aí vai criando esse ranço, né? De profecia, de não gostar. Acho que o correto seria não gostar daquilo que vem da carne, mas que não vem do Espírito. Porque Deus pode usar alguém legitimamente para lhe entregar uma profecia legítima. Então, esse não gostar, Renato, acho que não se aplica bem, porque quando for uma profecia legítima, esse seu não gostar pode prejudicar, não é, esse momento de você receber uma mensagem de Deus através de um profeta. Então, o mais recomendável, Renato, é que busque o discernimento para saber quando vem do Senhor e quando não vem do Senhor. Viver no secreto é importante. Isso mesmo, intimidade. Misericórdia, a gente dando em cima da irmã no monte, paquerando no monte. Meu Deus. Que horror isso. Vamos ver essa pergunta. Deixa eu ver. Apóstolo, pô, eu gosto de saber sobre apóstolo, né? Fala um pouco sobre... cadê a pergunta? Fala um pouco sobre a salvação. Tem alguém perguntando, existe apóstolo hoje em dia? Gente, apóstolo significa o quê? A palavra apóstolo significa um enviado, é um emissário, é um missionário. Então, o ministério apostólico era um ministério onde alguém era enviado, implantava igreja e formava pessoas. Então, é importante a gente entender o contexto, tá? Um contexto. A pergunta é, existe apóstolo hoje em dia?
o texto que regulamenta: Deus concedeu uns para apóstolos. O texto que regulamenta isso, Efésios 4, do 11 ao 16. Diz que Deus colocou na igreja uns para apóstolos, pastores, mestres. Então é Deus que coloca. O que era o ministério apostólico? Era um ministério missionário que ele ganhava um campo missionário e ali estabelecia igrejas e formava pessoas. Por exemplo, Paulo deixa Timóteo na igreja de Éfeso. Não é? Ele se ausenta, ele está preso e deixa Timóteo na igreja de Éfeso. Deixa Tito na igreja de Creta. Então, o apóstolo fazia isso. Ele fazia as missões na propagação do evangelho, implantava uma igreja e formava pessoas, obreiros, né? Ali obreiros, diáconos, presbíteros, para permanecer naquela igreja. Uma das credenciais do apostolado também era a execução de sinais. Eles executavam sinais, era uma das credenciais do apóstolo. Então, hoje, na verdade, há um jogo de vaidade, né, no coração de alguns, tá? De alguns, não estou generalizando aqui toda pessoa que tem um título de apóstolo, mas hoje se utiliza muito esse título por pura vaidade. A pessoa acha que vai demonstrar uma superioridade no que diz respeito a pastores, bispos, presbíteros. Gente, pastor, bispo, apóstolo, todos se resumem no ministério pastoral. Todos se resumem no ministério pastoral, na prática. A diferença é que o bispo tem mais esse sentido abrangente no que diz respeito a supervisionar pastores, supervisionar igrejas. O apóstolo funda e forma pessoas, funda a igreja e forma as pessoas. Então ele vai estabelecendo. O pastor bispo, então nós temos o pastor, podemos ter o pastor apóstolo, ele vai fundando e formando. O pastor bispo, que é aquele pastor que vai supervisionando, né, as igrejas, outros pastores que estão ali subordinados a ele. Então você percebe que todos, no final das contas, estão praticando o exercício pastoral. A diferença é a abrangência, o formato, a aplicação, em que áreas eles dão mais ênfase, mais foco, que áreas eles exploram mais. Então, eu creio no ministério apostólico neste sentido, tá? Não os apóstolos no mesmo sentido, ou na mesma fundamentação dos 12, né? Aqueles apóstolos de fundação, os apóstolos de fundação da igreja, de fundação do evangelho, de fundação doutrinária. Então aparece um apóstolo hoje com novas doutrinas, não é? Então está fora da palavra. Então aparece um apóstolo que não forma ninguém, que não estabelece igreja, então tá um pouco desequilibrado isso aí. Então você pode ver um bispo que não supervisiona ninguém, então não é bispo, ele pode ser um pastor, mas não é um pastor bispo, né? Então tem que supervisionar. Então tem que entender esse contexto, porque muita titularidade eclesiástica vem por pura vaidade ou sensação de poder, como se as pessoas fossem enxergá-lo como alguém que tem mais autoridade por causa do título que ele tem. Gente, a nossa autoridade vem da palavra de Deus. Quem tem autoridade é a palavra de Deus. São os portadores desta palavra. Amém, igreja? Coloquem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Caixinha de perguntas. Todas as pessoas têm dons espirituais? Não. Nem todas as pessoas têm dons espirituais. Todas as pessoas podem ter algum tipo de dom, tá? Mas dons espirituais estão mais relacionados a habilidades de poder. Chamamos de dons da eloquência ou da elocução. Por exemplo, variedade de línguas, palavra do conhecimento, profecia. Então, dons que estão no contexto da elocução.
tá? Nessa categoria de elocução. Dons de poder, operação de sinais, maravilhas. E é relacionado também um dom de fé. Eu vou explicar isso a vocês. A fé, ela tem 3 aspectos, mas tem gente que fala assim, a fé é uma só. Realmente, a fé é uma só que ela tem 3 desdobramentos. Primeiro, fé para salvar. O que é a fé para salvar? Somos salvos pela graça mediante a fé. Fé para salvar. Né? Aquele que crê e for batizado será salvo, ou seja, crê no Filho de Deus como o único Salvador. É a fé para salvar. Então temos a fé para salvar, fé para viver. Fé para viver. O que é a fé para viver? Tudo aquilo que você pedir crendo, você vai receber. Jesus disse isso. Vai, seja feito conforme a tua fé, pode voltar a enxergar. Então é a fé que nos leva a viver a condução da vida cristã. É você orar com fé para receber aquilo que Deus tem para lhe dar. Né? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abre-se a porta. Fé para viver. Então fé para salvar, fé para viver. E o terceiro, fé para operar. 1 Coríntios 12. Dom espiritual como dom de fé, ou dom de fé como um dom espiritual. É aquela pessoa que Deus conferiu a ela uma fé sobrenatural para operar milagres, maravilhas. Então, fé para salvar, fé para viver e fé para operar. A fé é uma só, porém ela possui esses 3 aspectos. A fé que salva, a fé que conduz você na vida cristã, na sua prática, na sua oração, no fortalecimento nas tribulações. E o terceiro, fé para operar. Fé para operar as maravilhas. Todas as pessoas têm dons espirituais? Não. Pode ter alguma habilidade específica, pode ter algum talento que vai sendo aperfeiçoado, mas geralmente o Espírito Santo não confere assim a todo mundo dons espirituais. Tem de buscar, porque a Bíblia recomenda: buscai com zelo os dons espirituais. Aí Paulo fala, principalmente o de profetizar. Por quê, gente? Porque o de profetizar edifica toda a igreja. Assim que diz Coríntios 14. O dom de profecia edifica toda a igreja. Então aí a importância disso. Amém, igreja? Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Se eu estiver de jejum e esquecer e comer algo, posso dar continuidade ao jejum ou parar ali? Eu paro. Não é? Isso já aconteceu com algumas pessoas, né? Esquece ali e vá, né? Então, se você fez um propósito, né? Estabeleceu com Deus aquele propósito, Senhor, de 8 da manhã até meio-dia estarei em propósito de jejum. Não irei ingerir nenhum tipo de alimento sólido, vou beber somente água, ou não vou beber água. Você estabelece com Deus, ora ao Senhor, seu propósito. Aí você esquece e come. Você interrompeu o seu propósito, tá? Então, coloca o joelho no chão, pede perdão a Deus e começa o jejum aí em um outro dia. Eu geralmente faço isso quando esqueço, tá? Outra pergunta, jejum, dons espirituais ou batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. Não. A pergunta é, necessariamente quem tem o dom de línguas também tem o dom de interpretação? Não, necessariamente não. Então, o dom de línguas é um dom. O dom de interpretação, todos fazem parte da categoria dos dons de elocução. Tá? Elocução, essa parte de comunicação. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, se eu falo em línguas, conforme 1 Coríntios 14, eu falo em mistérios com Deus. Só Deus entende. É uma forma de edificação pessoal. Deus quis que assim fosse. Que só Ele entendesse. Então Deus está entendendo. Estou orando, estou clamando, estou falando em línguas com o Senhor. E há uma edificação pessoal nisso. Quando é uma transmissão para o público, para a comunidade, para todos que estão ali,
né? Certamente, se o Espírito Santo está impulsionando alguém em línguas para o público, certamente ali há alguém com dom de interpretação. Não é? Isso só aconteceu comigo umas 3 vezes que eu me lembre até hoje. Nessa parte de interpretação de línguas. Foi algo muito profundo, foi uma experiência muito boa que eu tive. Uma delas foi com o pastor Eli Chima, meu amigo. Aqui dia que é. Foi algo muito incrível, muito edificante para toda a comunidade daquele momento. Eu acho muito bonito quando nós levamos a execução e a prática dos dons espirituais a sério e com responsabilidade. Sem bagunça, sem meninice, sem baderna, com responsabilidade. Quando você executa isso, pratica, ensina com responsabilidade, todo mundo é edificado, todo mundo aprende, todo mundo quer buscar, todo mundo cresce. Mas quando é com irresponsabilidade, como a gente vê em muitos lugares aqui em Jiquié, né, e em outros lugares também pelas mídias sociais aí, quando é com irresponsabilidade, você vê o povo perecendo, você vê o povo padecendo, sem entendimento do que são os dons espirituais. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Estamos estudando sobre os dons na Escola Bíblica Dominical. Muito bom, muito bom. Gabriel está perguntando por que hoje em dia existem poucas maravilhas, milagres e curas? Por que hoje em dia existem poucas maravilhas, milagres e curas? Gabriel está perguntando, se ele complementou aqui. Deu para entender sim, Gabriel. Gente, é uma pergunta relevante, né? Mas a gente deve se atentar aí também para o contexto geral. Hoje em dia, existe ou não existe, baseado em que a gente está vendo? Qual é o nosso limite geográfico? A gente tem que perceber que, embora, Gabriel, a gente não esteja vendo aqui, hoje que é o próximo de nós, muitos sinais, maravilhas, não significa que não esteja acontecendo. Eu conheço pessoas e acompanho pessoas sérias, responsáveis, que Deus usa de forma extraordinária em milagres, em curas, em sinais prodigiosos. Então não é porque não chega ao nosso conhecimento que não esteja acontecendo. Está acontecendo. A mesma coisa nós falamos de avivamento, né? Tem gente que não crê mais que haverá um grande avivamento. Avivamento é o quê? Aquela conversão em massa, pessoas se convertendo, vindo a Cristo, né? Salvação, arrependimento. Cadê? Cadê o quê, gente? Aqui em Jiquié, na minha vizinhança, em minha rua, 8 bilhões de habitantes, eu estou em todos os lugares do mundo para saber se está acontecendo avivamento ou não? Será que as mídias sociais vão me entregar tudo, né? Rapidamente, na hora que está acontecendo, em vários lugares do mundo? Gente, em muitos lugares está acontecendo um grande reavivamento. Eu estive conversando com um amigo meu, pastor metodista, esta semana. A Metodista Wesleyana é uma igreja histórica, né? Com raízes aí em John Wesley. E ela está em todos os continentes do mundo. No ano passado, a Metodista Wesleyana, batizou, um pastor lá batizou 1.000 pessoas, somente no ano passado. Processou aí? 1.000 pessoas. Você acha que isso é o quê? Isto é avivamento. Isto é um grande avivamento. Então não posso dizer, não está acontecendo avivamento. Está acontecendo, pode não estar acontecendo no meu contexto. Na minha limitação geográfica, onde eu estou vendo, acompanhando. Então, Gabriel, está acontecendo muitos sinais maravilhas. Talvez não esteja acontecendo no nosso contexto, na nossa limitação geográfica, tá? Mas está acontecendo sim. É claro que não na quantidade que acontecia no primeiro século, na igreja primitiva. E temos vários motivos, Gabriel. Eu posso relacionar aqui alguns. Primeiro motivo, pouca fé, né? Isso é bíblico. Jesus repreendeu os discípulos por causa da pouca fé e por isso não aconteciam os sinais. Incredulidade, pouca fé. Hoje o povo está muito apegado ao materialismo, ao secularismo e à vaidade de coração. Então a vaidade de coração, Gabriel, tem enaltecido muito o ser humano. De forma que Deus, quando sonda isso no coração, ele deixa de operar coisas maiores, coisas sobrenaturais, porque sabe que é por pura vaidade que aquela pessoa está querendo aquilo. Mas você vê pessoas simples, às vezes desprovidas de grande inteligência, de grande erudição,
mas pessoas simples que fazem aquela oração e Deus levanta paralíticos. Né? Não estou dizendo que Deus não usa um intelectual, gente, em milagres, não é isso que eu estou dizendo. E está acontecendo, sim. Embora não esteja acontecendo como na época da igreja primitiva, mas está acontecendo assim. Inclusive, avivamento. Tenho acompanhado alguns casos, alguns pastores, alguns pregadores, avivalistas, e grandes coisas têm acontecido. As perguntas deveriam ser em áudio, porque às vezes a gente quer perguntar mais, porém fica muito difícil. É verdade. Ícaro está perguntando. Ícaro é aluno meu no ITEFAD, Instituto Teológico Família de Deus. Ícaro. Pastor, o senhor conhece alguém que foi batizado pelo Espírito Santo e que não fala em línguas? Não conheço. Tá, gente? Isso é um assunto discutido na academia, inclusive dentro da própria academia teológica, onde se estuda o pentecostalismo, onde se crê no pentecostalismo, não é? Há essa discussão, quem é batizado com o Espírito Santo necessariamente tem de falar em línguas ou não. Se não fala em línguas é porque não foi batizado no Espírito Santo. Realmente há essa discussão, não é? Mas, respondendo a sua pergunta, eu não conheço ninguém que tenha sido batizado com o Espírito Santo que não fale em línguas. Tá, gente? Então, eu não conheço. Toda pessoa que eu conheço que foi batizado com o Espírito Santo fala também em línguas. Toda pessoa que eu conheço que é batizado com o Espírito fala em línguas. Não conheço ninguém assim que diz ser batizado que não fala em línguas, eu não conheço. Acho incrível essa parte da interpretação das línguas, sim. Muito, muito, muito incrível. Deus só me usou 3 vezes. Esse vaso tão frágil. Deixa eu ver aqui. Menezes está perguntando que luz foi essa que apareceu no Haja Luz. A explicação mais comum que nós encontramos, mais, digamos, que parece que encaixa melhor ali, vem da própria glória de Deus, não é? Porque no final do Apocalipse diz que na Nova Jerusalém não vai precisar de sol para iluminar, porque a própria glória de Deus é a luz. Então entende-se que a luz ali, antes dos luminares, né? Sol, da lua, até porque não há nenhuma impossibilidade para que Deus clareie qualquer coisa ou universo sem que seja através do sol. Se Deus quiser clarear, lançar luz, ele vai lançar luz. Então é muito provável que tenha sido luz da própria glória de Deus, né? Da própria glória de Deus. Pedro fala que ele habita numa luz inacessível. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Pentecostalismo e dons. Tem um cara bom aqui para falar sobre isso também, viu? João. Quiser entrar, João, viu? Manda um convite para a gente falar um pouco aí sobre sua página, Pentecostal College, sobre o trabalho do pentecostalismo, continuismo, a gente refutar um pouquinho esse satanismo. Se quiser entrar nessa live, João, pode mandar o convite aí que a gente trabalha mais aqui com esse povo. Gente, muita gente pergunta ainda sobre o que é, a gente falando ainda de dons, cessacionismo, continuismo. Para quem não sabe, cessacionismo vem de cessar, não é? Cessar, acabar, encerrou. É uma linha teológica que defende que os dons espirituais cessaram quando o cânon fechou. O cânon basicamente é a Bíblia, o conjunto dos 66 livros considerado aí inspirados. Então eles dizem que se já temos a Bíblia formada, os dons cessaram juntamente com a era apostólica, a era aí do último apóstolo João, no final do primeiro século, que não havia mais necessidade dos dons, né? Os dons cessaram, por isso cessacionismo. Então eles não creem na continuidade dos dons espirituais. Então uma das alegações deles é que aquilo foi importante para o progresso da igreja, para o pontapé inicial da igreja,
ou para legitimar a pregação do evangelho tinha de ter aqueles sinais. Mas depois que o evangelho se consolidou, que Roma foi cristianizada, né? O cristianismo tomou ali o Império Romano, que não havia mais necessidade. Porém, isso é infundado. Não existe nenhuma fundamentação bíblica para isso. Toda essa interpretação cessacionista é baseada baseada numa teoria denominacional. Tipo, a denominação dele não crê, então ele vai criar uma teoria porque a denominação dele não crê. Então é baseado naquilo que ele não crê, o cessacionismo. Não crê, a nossa igreja não crê, né? Não existe mais dom de língua, de interpretação, não existe mais dons de cura. Se Deus quiser curar alguém, ele vai curar por lá mesmo, em resposta às orações, mas ele não vai conferir este dom para ninguém curar. O cessacionismo apregoa esta aberração. Contrapondo o cessacionismo, nós temos o continuismo, né? Defendido aí majoritariamente por quase toda a igreja, todos os cristãos e teólogos continuistas. Creem que os dons continuam até hoje, que o Espírito continua a operar, a trabalhar até hoje na igreja, usando pessoas, capacitando pessoas, conferindo dons às pessoas. Não é? Então nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Não cremos que eles cessaram, nós cremos que eles continuam sim. Aí alguns dizem, não é mais necessário. Bom, não ser necessário é uma coisa, dizer que não existe é outra coisa. Então, alguns dizem que não existe mais porque temos a Bíblia. Mas, gente, a teologia pentecostal, ela não ensina que a existência e o uso dos dons estão em pé de igualdade com a Escritura, no sentido de autoridade, ou que substitui a Escritura, de forma alguma. Toda manifestação espiritual, toda manifestação de dons espirituais devem passar pelo crivo da Escritura, deve submeter-se à Escritura. Qualquer manifestação espiritual ou supostamente espiritual que entrar em contradição com a Bíblia deve ser ignorado. Deve ser ignorado. Então ninguém com dom espiritual pode se achar superior à autoridade da Bíblia ou tentar contrariar qualquer ensinamento bíblico. E isso deve ser imediatamente rejeitado. Então toda manifestação legítima do Espírito Santo, toda manifestação legítima dos dons espirituais, ela está amparada nas Escrituras. Então, se não for isso, não tem condição nenhuma de ser uma manifestação legítima. Professora Vanessa, só vi agora, estava na rua, mas que bom que ainda consegui pegar um pouco. Instagram bom aqui também, viu? Professora Vanessa, ela ensina aí a gramática, a língua portuguesa também aí para os cristãos, com uma perspectiva cristã e de um modo geral. Instagram muito bom aí, da nossa parceira aí de conteúdo. E aí, gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida sobre dons? Sobre batismo? Batismo nas águas? Batismo com o Espírito Santo? Gente, existe uma pequena dúvida sobre batismo nas águas, porque tem um texto em Atos que diz que os apóstolos iriam batizar alguém em nome do Senhor. Seja batizado em nome do Senhor, ou seja batizado em nome de Jesus. Ora, é em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual a fórmula batismal? Em nome de Jesus ou na fórmula trinitariana? Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, a fórmula comum é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Sérgio, meu amigo, pastor da Assembleia de Deus em Salvador, Deus te abençoe, um abraço grande. A fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive na Didaquê, que é um documento importante, né? O catecismo do primeiro século dizem que esse conteúdo foi formado por diversos discípulos, né? Que foram ali escrevendo coisas que viam, que ouviam. Não é inspirado, mas traz informações importantes. E na Didaquê, esse documento do primeiro século, inclusive eu tenho esse livro aqui, diz que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse documento é importante porque mostra como os cristãos do primeiro século pensavam a respeito de determinado assunto da fé. Não é? Mas no que diz respeito à expressão em Atos, batizado em nome de Jesus, não é no sentido de fórmula batismal, mas é no sentido de autoridade. É no sentido de quem instituiu e ordenou o batismo. Batizados em nome de Jesus. Ou seja, Jesus que mandou batizar. Jesus que ordenou o batismo. Então não é no sentido de fórmula batismal. Entendeu? Então
A diferença está basicamente nesse sentido aí. Falar mais um pouco aí sobre línguas, as línguas de Atos. O que foram as línguas de Atos? Né? Línguas de Atos. Gente, o dom de línguas, você precisa ler o dom de línguas baseado na narrativa de Atos 2 e em 1 Coríntios, capítulo 14. As línguas de Atos 2, línguas idiomáticas. Realmente, isso é inegável. O dom de línguas é um dom sobrenatural, uma habilidade sobrenatural que possui dois aspectos. Primeiro aspecto, conforme Atos 2, é no aspecto idiomático. Deus pode, pelo Espírito Santo, capacitar alguém de forma sobrenatural para falar um idioma que ele nunca estudou, para fins missionários e evangelísticos. Eu já ouvi testemunhos de pastores sérios e responsáveis que não brincam com essas coisas, não costumam mentir. Dizer que estava em determinada região, que não sabia aquele idioma, que o Espírito Santo o tomou, capacitou, ele conseguiu ministrar a palavra para aquela pessoa na língua daquela pessoa. Então, para fins missionários e evangelísticos, há essa capacitação. Então, o dom, ele tem esse aspecto também, idiomático, missionário e evangelístico. O segundo aspecto, então, é um dom sobrenatural que possui dois aspectos. Primeiro, idiomático. Segundo, falar em mistérios com Deus. 1 Coríntios 14, 1, 2 e 3, a partir do versículo 1, diz que quem fala em línguas não fala a homens, mas fala com Deus. Logo, gente, Coríntios 14 não está falando da língua idiomática. Porque quando eu falo idioma, eu falo a homens. Se eu falo inglês, eu estou falando para pessoas que entendem inglês. Se eu falo espanhol, estou falando para pessoas que entendem espanhol. Não é? Paulo está dizendo, com Deus fala mistério. Se fosse um idioma, para que eu vou falar em espanhol com Deus? Para que eu vou falar em inglês com Deus? Para que eu vou falar em francês com Deus? Para que, gente? Oh my God, para que? Se não é a minha língua, não é o meu idioma. Então, Paulo está falando do outro aspecto da língua, que é falar com Deus em mistério. Qual o sentido disso? Está no texto o sentido disso. Edificação. Edificação espiritual. Orar em espírito, orar em línguas. Edificação material, edificação espiritual. Portanto, o dom de línguas é uma habilidade sobrenatural que possui dois aspectos. O aspecto idiomático e o aspecto de falar em mistérios com Deus para edificação pessoal. Há uma edificação pública quando há um intérprete e o falante está se dirigindo à audiência, a uma comunidade. Aí aquele que tem um dom de interpretação, interpreta aquela mensagem sobrenatural para a igreja. Muito bom isso. Gosto muito da teologia pentecostal porque ela é muito centrada. Mais alguma pergunta, gente? Se não, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês por essa pequena audiência, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima live com assuntos e temas diversos. Boa noite a todos. Obrigado aí, audiência, e até a nossa próxima live. Deus abençoe a todos. Um abraço.